Então eles fizeram isso tudo, prejudicaram praticamente o alto-falante, diminuiu a eficiência do alto-falante para tocar a mesma coisa que o outro praticamente. Você gosta de som automotivo, mas não entende nada na hora que vai comparar um alto-falante? Quais os parâmetros olhar para você não se arrepender depois? Então, nosso amigo John vai mostrar tudo para vocês numa aula completa sobre parâmetros de alto-falante, sobre qual o melhor rendimento para você e o que vai agradar você na hora do seu projeto, né? Nosso amigo John aí já presta consultoria para as fábricas, né? É um grande especialista na área, desde criança ele estuda e tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse vídeo aqui que você nunca mais vai esquecer naquela horinha que você vai comprar seu alto-falante, tenho certeza. Ele também presta consultoria, viu, gente? Se você quiser consultoria sobre projetos, ele não vai fazer o seu projeto, viu? Deixar bem claro. Ele vai dizer qual alto-falante melhor para seu projeto, a mecânica do alto-falante, né? Porque tem vários parâmetros que você tem que se atentar na hora que vai comprar um projeto. E assim ele vai fazer essa consultoria para você. Tá aqui o WhatsApp dele aqui no link aqui da descrição. Você fala com o nosso amigo John e ele vai passar a consultoria para você. Mas essa aula aqui ele vai explicar muita coisa para você que não entende nada como eu. Pode ter certeza que você vai gostar da aula, para você não comprar o alto-falante e fazer o projeto errado, certo? E nessa hora ele vai falar sobre RMS, sobre projetos, sobre rendimento, qual o melhor alto-falante para você. Então mostra aí, John, nessa aula top aí. E aproveita a aula, viu? Que é grátis, uma aula completa aí sobre parâmetros de alto-falante. Acompanha aí. E aí, gente, eu sou John Souza. Me apresentar um pouquinho aqui. Quem me conhece sabe que eu sou aquele cara tipo assim, multiuso. Eu faço vários trabalhos aqui. Um deles é projetos mecânicos. Eu faço projetos de máquinas, manuais, hidráulica, peças de tratores, essas coisas. Estrutura metálica. E assim, sobre essa parte mecânica, projetos mecânicos, uma coisa que desde criança eu tenho paixão mesmo é alto-falante. Alto-falante, uma coisa que desde criança eu vinha fazendo meus alto-falantezinhos assim, coisinha besteirinha, bobinha, mas só que isso virou uma paixão. Não é à toa que mais de 15 anos que eu estudo isso, mecânica de alto-falante, o funcionamento do alto-falante. E também tem esses YouTube que veio agora, né? Citando nomes aqui, Bruno da Infinity, também Renan Lopes, veio para ajudar bastante, que meio que encaixou as peças aqui que eu já vinha estudando, mas com a explicação deles me ajudou bastante nessa parte aí da minha paixão, que seria alto-falante, mecanismo de alto-falante, né? Como que funciona tudo. Agora, parando de enrolação, eu fiz um vídeo aí falando sobre RMS e eu queria deixar bem claro uma coisinha. Deu a entender aí que o parâmetro X máximo, a centragem e a borda aí seria a coisa que vai manter o parâmetro X máximo, mas não. A principal coisa que vai manter esse parâmetro é a caixa. Lógico, borda e centragem vai ser muito importante, mas como eu citei no vídeo, é uma coisa que vai ajudar. A caixa é praticamente fundamental, a coisa mais importante, se não dizer assim, para esse parâmetro, para manter esse parâmetro. Outra coisinha também sobre RMS lá, existe no mercado aplicações para alto-falante de mais RMS. E ali eu estou só fazendo a comparação como se eu fosse usar com a mesma intenção. Então, usando a mesma intenção, é justo essa comparação. Outra coisa, DB, deixando claro que só esse parâmetro, ele não é importante só ele isolado. Ali eu estou fazendo uma comparação, sai que justo, por causa que são alto-falantes da mesma categoria, vamos supor assim, a mesma proposta. Então, sai que uma comparação justa, um com DB mais alto, outro mais baixo, então tem como se comparar, porque eles são alto-falantes da mesma proposta. E é só isso. Eu sou o John Souza. Bom, gente, eu vou explicar aqui sobre RMS, altos RMS. E também uma pergunta que um amigo meu já fez para mim, também o Railan aí. Se eu tenho um alto-falante com um conjunto magnético, vamos supor que o 220, que normalmente é utilizado aí nesse alto-falante de hoje em dia, 22 centímetros de diâmetro, 2,5 cm de altura e a arruela aqui de 15 milímetros, 1,5 cm. Eu vejo no mercado aí alto-falantes com esse conjunto de 800 watts RMS e eu vejo o mesmo motor para alto-falante de 2000 watts RMS. E por que isso? Sendo que é o mesmo motor, realmente vai aguentar isso? Lógico que vai. Se a fábrica, principalmente fábricas sérias, falaram que suporta isso, sim.
Mas quais que são as consequências de alto-falantes com altos RMS? Será que ele vai tocar mais do que um com baixo RMS, sendo que tem o mesmo motor? Bora ver agora. Primeiramente, como eu citei no exemplo, vamos supor que é um conjunto de 22 centímetros, 220, com 25 milímetros aqui, 2,5 cm de altura, e esse o imã, né? E a arruela aqui de 1,5 cm, que é praticamente um padrão que a gente tem no mercado brasileiro. E a bobina com 3 centímetros de enrolamento, 2 camadas. Esse seria um alto-falante de 800 watts RMS. Para mim é o ideal de RMS para esse motor, para essa altura de bobina. 2 camadas, ó, esse exemplo. Para mim seria o ideal, 800, no máximo 1000. Mas também teria que ser um alto-falante com uma dissipação muito melhor de calor. Voltando aqui, se eu tenho um alto-falante desse, com 800 watts RMS, eu quero que ele suporte mais RMS. O que é que os engenheiros, o que é que as fábricas fazem para esse alto-falante de 800 suportar mais RMS? O que está na moda agora, 1900 watts RMS. Primeiramente, a gente vai saber o X máximo. O que seria? O tanto que ele vai para cima e para baixo essa bobina, para mim aproveitar melhor o campo magnético gerado aqui no gap. O gap é esse espacinho aqui da arruela com esse polo no meio. Esse polo aqui do pino do meio com a arruela. Esse é o gap. Ah, nunca nem vi. O gap, ele vai gerar várias ondas magnéticas aqui. Vários campos de linhas magnéticas. A primeira é a linha aqui do campo. As outras vão ser maiores, mas elas vão ficando mais fracas. Então essa primeira que vai me interessar aqui. A primeira nada mais é do que 25% da espessura da arruela. Da arruela aqui superior. Um exemplo. Essa daqui seria de 15 milímetros. Calcule bem aí, ó. 15 milímetros. Faça na calculadora. 25% de 15 milímetros. Eu já fiz as contas. Eu acho que não vai aparecer no vídeo aí não. Mas é 3,75 milímetros. Então, o tamanho da primeira onda que eu tenho aqui é 3,75 para cima, 3,75 para baixo. Essa seria a primeira onda. A segunda já é maior, mais fraca. Agora essa primeira é menor, a menor que tem, mas só que ela é mais forte, que vai interessar aqui nessa explicação. Lógico que aqui no gap para baixo vai ter interação do imã, né? Mas vamos deixar isso para outro assunto. Se for aprofundar, vai ficar um vídeo de 2 horas. Então, simplificando, aqui tem a primeira onda de 3,75 milímetros. Pronto, já sei o campo magnético gerado do gap. A primeira onda, a mais forte. E aqui na bobina, se eu tenho 3 milímetros de enrolamento, 30 milímetros, no caso 3 centímetros, eu vou ter uma sobra do gap. Se o gap é de 1,5 cm, eu vou ter uma sobra de 7,5 mm para baixo e 7,5 mm para cima. Essa seria a excursão que eu vou ter da bobina, 7,5 mm para baixo, 7,5 mm para cima. Só que eu sei que a onda ela vai ter 3,75 mm, o tamanho da onda. Então isso vai favorecer com que eu possa fazer que essa bobina vá um pouquinho mais para cima e um pouco mais para baixo. Não pare nos 7,5. Eu já estou falando demais, né? Mas não tem como fugir disso. Essa parte aqui de mecânica. Então isso seria o X máximo, que é um parâmetro. Eu faço 7,5 milímetros, que é o espaço que sobrou aqui da bobina para cima e para baixo, mais o tamanho da primeira onda que está saindo aqui do gap para cá. Qual é o tamanho? 25%. Então eu faço 7,7 milímetros e meio mais 3,75. Quanto é que daria? Então daria o X máximo de 11,25. Então 11,25 milímetros que essa bobina vai ir para cima e 11,25 milímetros que essa bobina vai ir para cima e 11,5 milímetros que essa bobina vai ir para baixo. Parâmetro X máximo, para quem não conhece. Para que é que isso vai me servir? Isso vai me servir para me saber que isso seria o máximo que ele vai ir para lá, para baixo, para cima, aproveitando essa primeira onda, que é a onda mais forte. Então é o melhor desempenho que eu tenho desse alto-falante no limite de 11,25 milímetros para baixo e para cima. Pronto, já estou falando demais. Agora vamos para alto-falante de muito RMS. Ih, rapaz. Vamos supor que eu boto aqui 800 watts RMS. Eu vou gerar um campo magnético nessa bobina. Se eu for botar 1000 watts RMS aqui, o campo magnético dessa bobina vai ser maior. Boto 20.000 watts RMS. Se a bobina não queimar, o campo vai ser maior.
Quanto mais potência eu aplico, maior é o campo magnético gerado na bobina. O conjunto magnético aqui do gap, no caso no gap, vai ser o mesmo, é o ímã fixo. O campo magnético aqui vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar é o da bobina, que quanto mais potência eu aplico, maior o campo magnético. Quanto maior o campo magnético, mais força eu vou ter para cima, mais força eu vou ter para baixo. O que é que isso vai me atrapalhar? Isso vai me atrapalhar, vai sair do limite do meu X máximo. Nós já sabemos que para esse conjunto magnético, essa arruela, a gente tem o nosso limite aqui de X máximo. Então, se eu tenho uma força maior para cima e para baixo, eu vou precisar de uma centragem e de uma borda mais forte, que é para ajudar a manter nesse parâmetro. Lembrando, esse parâmetro que é o que aproveita melhor a onda gerada no gap. Primeiro probleminha apareceu. Eu botei mais potência, eu vou ter que enrijecer mais aqui a borda e a centragem. Pronto, já o primeiro problema já apareceu. Qual seria o outro? Bobina. Se eu tenho uma bobina aqui de duas camadas, 3 mm de enrolamento, vamos supor, eu quero manter os mesmos 3 mm de enrolamento. Se eu for botar mais enrolamento, já não vai ser a mesma proposta de alto-falante. Se eu botar menos, também não vai ser mais. Então eu vou manter os 3 centímetros de enrolamento. O que é que eu faço para aguentar mais potência? Eu boto mais camadas, que é o que fazem. Bota 4 camadas, ele vai suportar mais potência? Sim. Mas já tem outro porém. O gap, a distância aqui desse pino do meio para a arruela, já vai ficar maior para entrar uma bobina mais grossa. O que é que isso vai me trazer de prejuízo? O campo magnético aqui já vai ser mais reduzido. A força aqui vai ser mais reduzida. O motor dele vai ser mais fraco para uma bobina mais grossa. Sendo que a bobina mais grossa de 4 camadas vai ser mais pesada que essa de 2 camadas. Então já é uma comparação injusta. Já sabemos isso daí. Qual seria outro malefício aí? No geral. Primeiro, eu já sei que o campo aqui está mais fraco, aqui está mais pesada a bobina e aqui está mais dura. Então eu vou fazer mais força para trabalhar esse alto-falante. Sendo que o normal, o padrão de 800 watts RMS, ele ia trabalhar folgado, tranquilo. Então o que é que isso vai influenciar? Parâmetro dB. Quem não sabe o que é eficiência. O alto-falante que ele vai estar trabalhando tranquilo aqui, folgado aqui, o motor forte para esse conjunto móvel aqui todo mais leve, vai estar trabalhando tranquilo, então a eficiência dele vai ser muito maior. Um alto-falante que está o motor mais fraco, a bobina mais pesada, centragem e borda mais dura, então ele vai ter mais força para trabalhar, então a eficiência dele já vai cair. Aí o cara vai e fala, mas o que é que tem? Isso aí, só um parâmetro não quer dizer nada. Lógico, só um parâmetro não quer dizer nada, mas esse dB já vai querer dizer muita coisa. Vamos por passos. Primeiramente, também tem outras coisas que eu não vou estar citando aqui, senão vai ficar muito grande, sobre o material aqui, que é cobre, CCAW, alumínio. Eu vou fazer uma explicaçãozinha rapidola aqui, ó. Vamos supor que tem o alumínio, o CCAW e o cobre. O cobre, vamos supor aqui que ele está 1000 RMS. Aí ele vai estar tocando 1000 RMS, passou dali, ele queimou. O alumínio, o CCAW, ele vai 1000 RMS, pronto. Passou daqui, ele só vai esquentar. Ele vai aguentar mais RMS, mas ele vai tocando só os 1000, o mesmo 1000 que o 800 estava tocando, quer dizer, o de cobre. Então ele vai funcionar da mesma forma, a única diferença é que ele vai suportar mais RMS. O cara vai gastar mais dinheiro. Mas voltando aqui para a explicação, senão não vou... Isso é assunto para outro vídeo, sobre o material da bobina. Voltando aqui, o alto-falante, a energia que eu vou pôr aqui, ela não vai sumir, ela sempre vai ser transformada. O alto-falante é para transformar essa energia em som. Só que tantos por cento é transformado em som e tantos por cento é transformado em calor. Som e calor. É assim, enquanto mais folgado o alto-falante vai trabalhar, mais força eu vou ter no motor e mais leve isso aqui, mais folgado. Imagine na academia, eu pegar um peso de 5 kg. Tá entendendo? Minha eficiência vai aumentar. E o trabalho dele vai ser mais efetivo, no caso aqui que é produzir som, então ele vai produzir mais som.
Agora, se vamos supor que eu pego na academia um peso de 100 kg e tento levantar com a mão, tá? Minha eficiência vai lá para baixo e o meu trabalho não vai ser exercido bacana. Então, no caso, eu vou produzir mais calor. No caso lá do alto-falante, ou é som ou é calor. Então, quanto mais eu travo aqui, mais fraco fica o motor e mais travado fica aqui, menos som ele produz e mais calor ele produz. Agora vamos aqui para eficiência, para fechar aqui para não ficar muito grande. Ó, eficiência, eu vi que esses alto-falantes mais antigos, assim, o alto-falante raiz ou profissional, 800 watts RMS, normalmente, tô falando 15 polegadas, vamos supor assim, 97 dB. Já vi alto-falante com 98, 99, muito dB a mais, mas vamos supor um que nós temos no Brasil, aqui 97 dB. E esses alto-falantes que tá na moda aí, de 1900 watts RMS, que a média seria 94 dB, 97 e 94. Agora bora ver os módulos que a gente tem no Brasil. Para tocar dois alto-falantes desse de 800 watts RMS com 97 dB, qual é o módulo que seria bacana? Ô John, qual é o que tu me recomenda aí? 3000 watts RMS, que é o módulo que a gente tem disponível no Brasil, 3000. E para me tocar dois de 1900 watts RMS, 94 dB, eu recomendo o módulo 5000 RMS. Então bora aqui para as contas de novo, as coisas chatas. Mas só que é preciso saber isso, para o cara não fazer papel de bobo. Então, vamos supor que um alto-falante de 800 watts RMS e 97 dB, no módulo de 3000, ele estaria recebendo 1500, né? No caso, os dois ia ser os três. E um do de 5000, 2500. Então, bora ver aqui agora. Eu, com o módulo de 3000, 1500, um alto-falante com uma eficiência maior, e 2500, rapaz, isso aqui aguenta potência, isso aqui vai tocar mais. Bora ver na conta. Existe uma conta para me saber o nível de decibéis que é produzido no alto-falante com o parâmetro dB e a potência RMS. Na calculadora do celular de vocês procuram lá multifunções e vai aparecer lá log, o nomezinho log. Então vocês fazem assim, 10 log o RMS que vocês vão aplicar no alto-falante. Bora fazer primeiro esse. Então 10 log de 1500 watts RMS, aí tem o resultado, mais o dB do alto-falante, 97. Qual que é esse resultado? Eu já fiz, deu 128,7. Aí tem outros números, mas bora pegar só o primeiro. 128,7 decibéis. É o som produzido por esse alto-falante com 1500 watts RMS. Vamos aqui para o alto-falante que suporta muita potência, o bichão. Isso aqui eu boto para torar nele. 10 log de 2500 mais 94 dB. Resultado, 97,9. Deu para entender uma coisa? Ele, nesse exemplo, ele toca menos do que esse. Só que esse com o módulo de 3000, 1500 watts RMS para um alto-falante, e esse com o módulo 5000. O cara aqui, ele tá fazendo papel de bobo. Me desculpe dizer, mas é isso. O cara tá gastando mais em bateria, tá gastando mais em fonte, mas no total aqui para um som com o módulo 5000. E aqui ele tá gastando menos para tocar mais que esse. E esse gasta mais para tocar menos que esse. Nesse exemplo. Há exemplos que o cara vai tocar a mesma coisa. Agora eu nunca vi na minha vida um alto-falante com o mesmo conjunto magnético de um que tem um RMS mais fraco e o outro com um RMS mais forte. Esse que aguenta mais RMS eu nunca vi tocar mais do que o outro. Nunca, na minha experiência, nunca vi. Dessas marcas, lógico, essas empresas, fábricas de respeito aí, né? Que no Brasil a gente ainda tem muitas empresas de respeito. Só que assim, as fábricas vão fazer aquilo que o povo pede. Antigamente era mais esses alto-falantes, bem eficiente, tudo. Aí veio aquele negócio, RMS, não sei o que. E lógico, a empresa ela vai querer pagar seus impostos, tudo, os funcionários. Então elas vão fazendo aquilo que é pedido no mercado. Então eles fizeram isso tudo, prejudicaram praticamente o alto-falante, diminuiu a eficiência do alto-falante para tocar a mesma coisa que o outro praticamente. Entendeu?
Então aqui nesse som, lógico que ele vai tocar. Esse daqui vai tocar, praticamente a mesma coisa. Nesse exemplo foi um pouquinho mais. Vai tocar, mas só que esse cara aqui ele vai estar gastando mais dinheiro. E esse cara aqui está gastando menos. Deu para entender? Então, se for aprofundar no assunto aqui, vai dar 2 horas de tempo. Mas é só um pequeno resumo aqui.